Este programa tem o apoio de Seabra Foods e Connect One Bank. Polícias luso-americanos foram esta manhã promovidos em Newark. E em Portugal, o alvo informativo vai para a detenção de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões e da mulher Sandra e de mais 11 elementos da claque portista. Já a seguir, no Jornal Especial Informação. Boa noite. Especial informação de quarta-feira, 31 de janeiro. A informação do dia na SPT e hoje temos o Em Foco. O Rick Durães entrevista essa noite Fernando Grilo, presidente da comissão do Dia de Portugal em Newark. Então já sabe, não percam logo após o jornal. Como sabe, operamos nas várias plataformas que transmitem a SPT SIC Internacional em todo o país e também no site www.spttvchannel.com, como também no Rádio Clube Português. O Departamento de Segurança Pública da cidade de Newark, em New Jersey, promoveu hoje vários oficiais do seu quadro. Entre os promovidos, 5 luso-americanos. A cerimônia de promoção decorreu na igreja de St. Louis e o Rick Durães tem a história. O Departamento de Segurança Pública de Newark promoveu 50 dos seus membros a cargos de chefia. A cerimónia de promoção foi liderada pelo Mayor Raz Baraka, que referiu a importância das mesmas e a importância do papel dos supervisores na forma como exemplificam o espírito do departamento. Martin Luther King said the ultimate measure of a man is not what he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands in times of challenge and controversy. Outros líderes delinearam também as expectativas dentro do departamento. To mentor, as I said in my speech there, mentor their personnel, mentor them, guide them, ensure they're safe, because now they've inherited a whole bunch of children. Now they're managing a group of 10, some 20, depending on the rank they're being promoted to. It's their responsibility to take care of them, to guide them, to seek out when they have concerns also, because as police and fire, we have concerns that need to be addressed and we have to outreach to them to make sure that we're all safe. Entre os promovidos, alguns luso-americanos, quer no Departamento de Bombeiros, quer no Departamento Policial, que referiram também o trabalho realizado para atingir esse objetivo. Sim, isto é um sonho. Isto foi um caminho grande, muitos anos a chegar aqui e com Deus ajudou-me, os meus pais ajudaram-me, a minha família ajudou-me a chegar a este ponto na vida. É um trabalho que eu amo. Se se faz uma coisa na vida que se adora, ama-se, nunca se trabalha um dia na vida. Este é o trabalho. Para a comunidade portuguesa, estas promoções representam também a consolidação da presença luso-americana na orgânica da cidade. Hoje é um importante dia para a nossa cidade, mas também importante para a nossa comunidade portuguesa e eu estou aqui a apoiá-los. Acho que isto é um dia que nós temos que ser importante para nós, para a nossa comunidade. Temos cá para reconhecer o bom trabalho que eles têm feito, temos cá para reconhecer a dedicação e a nossa cidade e a nossa comunidade. Mais de 50 novos oficiais foram hoje promovidos no Departamento de Polícia, também no Departamento de Bombeiros. Essa promoção vem, acima de tudo, com mais responsabilidade. No momento em que muito se fala de segurança pública, espera-se que estes líderes possam, no terreno, exemplificar tudo aquilo que é necessário. Com imagens de Márcio dos Santos, Rick Durães, em Newark. Obrigado, Rick. New Jersey está a um passo de oferecer cartas de condução digitais para que as pessoas possam solicitar, depois que o Comitê de Transporte do Senado tenha aprovado o projeto na semana passada. A identificação digital e as cartas de condução serão enviadas pela Comissão de Veículos Automóveis de New Jersey para o dispositivo móvel dos utentes a permitir a utilização imediata da mudança de nome e endereço. Esta ação substitui a carta de condução física, semelhante à forma como se adquirem os ingressos digitais para eventos esportivos e espetáculos, que substituem os ingressos físicos. A senadora estadual Nelly Poole disse que é hora de New Jersey alcançar vários outros estados, incluindo o Delaware, que já aprovou cartas de condução digitais.
Se aprovado pelos legisladores, haverá um período de implementação de no mínimo 6 anos, já que as autoridades garantem que todos os recursos de segurança funcionem para que ninguém possa fazer identidades falsas. Não há informações sobre quando será votado em plenário em Trenton. 4 agentes da Polícia Estatal de Massachusetts, 2 no ativo e 2 já reformados, um deles luso-americano, foram detidos por participação num esquema que permitia a condutores tirarem cartas comerciais no estado. Os polícias falsificaram documentos e deram tratamento preferencial a quem pagava o suborno. Outros 2 agentes, um deles também luso-americano, podem vir a ser indiciados. 2 atuais e 2 ex-agentes da polícia do estado de Massachusetts foram acusados num esquema para supostamente receber subornos, incluindo máquinas de jardinagem e trabalhos pessoais em garagens, em troca de passar exames em testes de condução comercial, referiu o gabinete do procurador dos Estados Unidos. Os polícias são acusados de falsificar registros e dar tratamento preferencial a pelo menos 17 motoristas, entre maio de 2019 e janeiro de 2023. Motoristas que estavam a fazer a carteira de motorista comercial ou o teste CDL. Mesmo quando os motoristas falharam o seu exame prático, os agentes conseguiram alterar esses resultados. Houve mesmo uma situação em que os agentes da autoridade chegaram a brincar nas mensagens de texto com o mau desempenho de um motorista no teste, de acordo com a acusação. O sargento Gary Sutherquist, de Stockton, e o agente Joel Rogers, de Bridgewater, foram presos na terça-feira. Já Calvin Butner e Perry Mendes, ambos de 63 anos, que são agentes reformados, foram detidos na Flórida na segunda-feira. Os 4 enfrentam mais de 70 acusações, incluindo conspiração para falsificar registros, extorsão e falsas declarações. Eric Matheson e Scott Cambra também foram implicados no sistema. Scott Cambra e Perry Mendes são luso-americanos ou luso-descendentes. Um já reformado, outro agente da polícia de Massachusetts, encontram-se agora no meio das teias da lei. As alegações também levantam preocupações sobre a integridade de um sistema de licenciamento criado para certificar motoristas comerciais, uma vez que a maioria dos que fizeram o teste em Massachusetts falharam. Os últimos dados de 2022, segundo autoridades federais, mostraram uma taxa de aprovação de 41%. Desde o ano passado, a Polícia Estadual implementou uma série de reformas na unidade de carteira de motorista comercial, incluindo a exigência de uso de câmaras corporais durante os exames, o aumento da frequência de visitas não anunciadas dos supervisores aos examinadores nos locais de treino, bem como o desenvolvimento de novos procedimentos de treino e de currículo. O governador republicano do Texas, Greg Abbott, enviou uma mensagem à cidade santuário, prometendo que o transporte de imigrantes do Texas vai continuar até que o governo federal tome medidas sobre o agravamento da crise na fronteira sul. Até agora, o Texas já enviou 102 mil migrantes para a cidade santuário nas últimas semanas e meses. A promessa de Abbott ocorre no meio de uma disputa com o governo Biden sobre a atual política nas fronteiras, em virtude da onda migratória que se tem registado. Os dois lados estão em conflito desde 2021, quando a crise migratória se agravou e o Texas lançou a Operação Lone Star e iniciou o processo de envio de migrantes para a cidade santuário. O governo recentemente processou o Texas por causa de uma lei anti-imigração ilegal que permite que as autoridades estaduais e locais detenham imigrantes ilegais. Também processou o Estado por causa da instalação de boias no Rio Grande. O governo diz que a fiscalização de imigração cabe ao governo federal e que o Texas está a interferir. O ex-presidente Donald Trump deu nesta quinta-feira o seu apoio a Abbott no meio da disputa com o governo Biden, instando os Estados a enviar a Guarda Nacional para a fronteira e prometendo trabalhar de mãos dadas com o Texas
para combater a invasão se for empossado novamente em janeiro de 2025. Abbott também recebeu o apoio de mais de 2 dúzias de estados republicanos que expressaram publicamente o seu apoio ao Estado. Enquanto isso, alguns democratas instaram o governo Biden a assumir o controle da Guarda Nacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve na Flórida com o objetivo de se reunir com doadores para sua potencial reeleição e não poupou críticas ao ex-presidente Trump, rotulando o republicano de perdedor durante um evento no Pelican Club, em Júpiter. Joe Biden esteve na Flórida com o objetivo de se reunir com doadores para a sua potencial reeleição e não poupou críticas ao ex-presidente Donald Trump, rotulando o republicano de perdedor durante um evento no Pelican Club em Júpiter. Biden, impulsionado por notícias económicas positivas e ansioso para acumular recursos para a sua campanha, alertou os doadores sobre a ameaça que, segundo ele, Trump representa para a democracia. A primeira angariação de fundos ocorreu nas proximidades do resort de Trump, em Mar-a-Lago, marcando um território estratégico no cenário político. Biden expressou otimismo quanto às chances de vencer esta disputa na Flórida, apesar da inclinação política do Estado. Uma segunda angariação de fundos, organizada por Chris Cordes, presidente de Finanças Nacionais do Comitê Nacional Democrata, ocorreu na área de Miami, na noite de segunda-feira, e resultou na angariação de um montante de 6,2 milhões de dólares. Na ocasião, Biden voltou a alertar o público sobre o pesadelo de um regresso de Trump ao cargo. Apesar do otimismo de Biden, a Flórida permanece um campo de batalha político desafiador. Os republicanos dominaram as eleições intercalares de 2022 no Estado, vencendo campanhas importantes com uma margem significativa. O censo eleitoral mostra uma inversão favorável dos republicanos, mas Biden mantém a esperança, citando a presença significativa de eleitores independentes. A narrativa do presidente democrata enfrenta desafios, incluindo a preferência política da população latina e a preocupação com a inflação na Flórida. Ainda assim, a Casa Branca argumenta que as políticas de Biden impulsionaram a economia local, resultando em projetos de infraestrutura e investimentos privados. Analistas políticos como Kevin Wagner, presidente das Ciências Políticas da Florida Atlantic University, acreditam que Biden tem uma oportunidade real na Flórida devido ao número significativo de eleitores independentes e o descontentamento com a gestão dos preços da habitação e também dos seguros do governo estadual. Um gasoduto explodiu na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, na passada terça-feira à noite. As chamas atingiram os 150 metros de altura e uma coluna de fogo tinha um brilho que poderia ser visto a quilômetros de distância. Os bombeiros de Elwood afirmaram numa publicação na rede social Facebook que suas equipas tinham estado no combate às chamas no gasoduto. No local a combater as chamas estiveram várias corporações de bombeiros. A causa da explosão do gasoduto ainda não foi revelada. A UPS vai cortar 12 mil postos de trabalho e divulgou uma perspectiva de receitas para este ano que fez cair drasticamente as suas ações. A empresa também deu a entender que o seu negócio de cargas de caminhões pode ser colocado à venda. A UPS adquiriu a empresa com sede em Chicago por 1,8 bilhões de dólares em 2015. Em setembro, o sindicato Teamsters votou para aprovar um acordo provisório de contrato com a UPS, colocando um selo final nas negociações controversas que ameaçavam interromper as entregas de pacotes a milhões de empresas e famílias em todo o país. O contrato inclui aumentos salariais para trabalhadores sindicalizados a tempo inteiro e parcial, a criação de 7.500 postos de trabalho a tempo inteiro e o preenchimento de 22.500 postos de trabalho, permitindo que mais trabalhadores a tempo parcial transitem para tempo inteiro. Numa teleconferência na manhã de ontem, terça-feira, a CEO Carol Tomé disse que, ao reduzir o número de funcionários da empresa, a UPS irá reduzir os custos em cerca de $1 bilhão. Prevê-se que a redução de pessoal atinja apenas funcionários das áreas de gestão e contratados a prazo. A United Parcel Service prevê
uma receita este ano de aproximadamente 92 bilhões de dólares abaixo das expectativas de Wall Street, de um valor acima dos 95,5 bilhões de dólares. As ações da UPS caíram quase 8% na terça-feira. Vão aumentar as taxas para obtenção de vistos de trabalho H-1B. A atualização da taxa será a primeira desde o último ajuste feito em 2016. A agência, quase inteiramente financiada por taxas, tem enfrentado uma enorme pressão de uma crescente carga de trabalho humanitária, além de operar programas de emprego e imigração baseados na família. A regra entrará em vigor no dia 1º de abril de 2024. Os utilizadores baseados no emprego suportariam as maiores aumentos ao abrigo da regra das taxas, que foi divulgada há um ano. As taxas de registro para vistos H-1B vão aumentar de 10 para 215 dólares. Este aumento vai cobrir os custos das operações da agência, incluindo a expansão de programas humanitários e aumentos salariais obrigatórios. O presidente Joe Biden prometeu esta semana responder ao ataque na Jordânia que causou a morte a 3 soldados americanos e ferimentos em mais de 30. Hoje, o líder da Força Militar de Elite diz que o Irão não está a tentar fomentar uma guerra com os Estados Unidos, mas garantiu que se defenderá se for necessário. O porta-voz do governo iraniano referiu-se à atual guerra entre Israel e o grupo extremista palestiniano Hamas, defendendo que a Palestina está no caminho da vitória. As declarações iranianas surgem no meio das tensões provocadas pela morte, no domingo, de 3 soldados norte-americanos na Jordânia, perto da fronteira síria, num ataque reivindicado pela milícia pró-iraniana a Kataib Hezbollah. A milícia iraniana anunciou na terça-feira que suspendeu os ataques contra alvos norte-americanos. Os Estados Unidos culparam o Irão pelo ataque, que também feriu 40 pessoas. Biden disse que já decidiu como responder à morte dos soldados, mas não entrou em pormenores. O embaixador do Irão na ONU, Amir Zayed Iravani, avisou após as declarações de Biden que Teherão responderá com determinação e força a qualquer ataque. O Irão dissociou-se do ataque de domingo, afirmando que as milícias regionais que visam os interesses dos Estados Unidos não recebem ordens de Teherão. Também apelou para uma resolução política da crise do Médio Oriente, causada pela guerra na faixa de Gaza, onde mais de 26 mil pessoas foram mortas, de acordo com o governo local do Hamas. Teherão lidera o chamado Eixo da Resistência, uma aliança informal de organizações militares que inclui o Hezbollah, os rebeldes Houthi do Iémen, o movimento islamita Hamas e as milícias no Iraque, entre outros grupos. Embora Teherão admita ligações com estes grupos, nega vivamente que atuem sobre as suas ordens e afirma que tomam decisões por conta própria. A política dos Estados Unidos no Médio Oriente já não pode ser descrita como uma tentativa de impedir que o conflito entre Israel e Hamas desencadeie uma guerra regional de maiores dimensões. Essa esperança morreu há semanas. Agora a tarefa crítica para o presidente Joe Biden, enquanto pondera a retaliação pela morte de 3 norte-americanos num ataque de supostas forças iranianas na Jordânia, é evitar que essa guerra regional fique fora de controle. O presidente disse aos jornalistas que tinha tomado uma decisão sobre como vai responder ao ataque e avisou que considerava Teherão responsável, no sentido em que está a fornecer as armas às pessoas que o fizeram. Mas é indiscutível que os Estados Unidos já estão envolvidos numa guerra no Médio Oriente alargado, menos de 3 anos depois de Biden ter decretado oficialmente o fim de uma missão de combate de 2 décadas no Iraque, que esgotou os Estados Unidos e causou um profundo trauma político. É também evidente que os esforços da administração Biden para evitar uma escalada não estão a resultar. Os ataques dos Estados Unidos contra as milícias apoiadas pelo Irão em toda a região, que se seguiram a mais de 160 ataques em instalações militares norte-americanas, não impediram o ataque mortal realizado com drones.
E os ataques com mísseis e drones contra a navegação comercial no Mar Vermelho não pararam, apesar dos ataques aéreos dos Estados Unidos contra os locais de lançamento e infraestruturas no Iêmen. Assim, Biden chegou à posição pouco invejável que os presidentes frequentemente enfrentam, quando todas as opções potenciais que têm dentro de si são más e a própria tarefa de tentar abrandar uma crise que se aprofunda pode acabar por exacerbá-la. O rol de violência que irrompeu fora de Gaza, onde dezenas de milhares de palestinianos foram mortos depois de 1.200 israelitas terem morrido em ataques terroristas, sublinha o grave potencial da guerra. Segundo a CNN, todos os observadores estão cientes que a situação vai piorar. Agora vamos para Portugal. A PSP realizou esta quarta-feira buscas em casas de elementos do Super Dragões. O líder da claque do Porto, Fernando Madureira, também conhecido por Macaco, está entre os 12 detidos. A contestação veio das bancadas em resposta à intervenção deste adepto que deixou críticas à atual direção e suspendeu a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto de 13 de novembro, que tinha como objetivo debater uma alteração aos estatutos. As imagens de vídeo amador mostram as agressões que se seguiram quando o adepto abandona o púlpito. Os jornalistas não tiveram permissão para assistir e as autoridades nunca entraram em cena, por se tratar de um evento privado e porque da mesa da Assembleia Geral não terá vindo um pedido de intervenção da polícia. Mesmo antes deste episódio, já o ambiente nas bancadas do Dragão Arena era de grande tensão e o que se viu foi um alastrar das agressões verbais e físicas entre sócios. Eu tenho 19 anos, sou sócio do Porto desde os 4 anos. O que fizeram aos sócios do Futebol do Porto é uma vergonha. E todas as pessoas que estão lá e têm culpa na Assembleia Geral de não terem adiado e continuar a ver cenas de pancadaria à meia-noite, gente a ir trabalhar amanhã e ter outras cenas de pancadaria. Se acabou mal, a verdade é que a Assembleia já começou com o pé esquerdo, num auditório dentro do estádio, sem capacidade para os adeptos que queriam assistir. Mesmo quando foi transferida para o pavilhão, deixou muitos de fora, o que gerou críticas à organização. A Assembleia Geral Extraordinária foi adiada, com o clube a condenar em comunicado a violência que se instalou. Os alegados responsáveis pelas agressões estarão ligados à claque dos Super Dragões, liderada por Fernando Madureira. Em 2010, Madureira foi condenado a pena suspensa de 1 ano de prisão por resistência e coação a agentes da PSP. Em 2021, foi condenado ao pagamento de uma multa de 2.600 euros e impedido de entrar em recintos desportivos durante 5 meses. Em causa estavam atos de incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância e também ao arremesso de objetos. Aconteceu em 4 jogos da Primeira Liga entre 2018 e 2020. Também enfrentou a justiça por insultar um árbitro. Pergunta o telespectador por que razão foi detido Fernando Madureira, mais conhecido por Macaco. Madureira tem antecedentes de violência e de fuga ao fisco, razões porque lhe foram apreendidos 3 automóveis de gama alta. Tinha num cofre em casa cerca de 50 mil euros em dinheiro e na última Assembleia Geral do Porto é suspeito de estar por detrás de violência que ocorreu na mesma. Também a mulher de Fernando Madureira foi detida. Perante um grande aparato policial, Sandra Madureira foi levada esta manhã numa carrinha celular da PSP, da casa do casal, em Vila Nova de Gaia. Entre os detidos estão também Vítor Catão, do Super Dragões e ex-presidente do São Pedro da Cova, e Fernando Saúl, oficial da ligação dos adeptos do clube. Durante a operação policial, 3 carros de alta cilindrada foram apreendidos pelas autoridades. Ainda de acordo com esta força policial, os detidos, 11 homens e uma mulher, vão estar presentes amanhã junto das autoridades judiciais competentes para primeiro interrogatório judicial de erguido detido. A investigação iniciada no ano passado, na sequência dos fatos ocorridos no dia 13 de novembro, a quando da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Futebol Clube do Porto, determinou uma ação conjugada no sentido de devolver às instituições e aos cidadãos a sua liberdade de decisão e promover ainda que o sentimento de impunidade e insegurança seriam restaurados no âmbito desta realidade desportiva. Por esse motivo, foram emitidos pelo DIAP do Porto 12 mandatos de detenção e 11 buscas domiciliárias na área metropolitana do Porto.
Para os verdadeiros amantes do futebol português, realmente a violência não tem lugar. Os agricultores portugueses estão a organizar-se para sair às ruas em protesto. Já na próxima madrugada, solidário com o movimento que acontece na Europa, sobretudo em França. As imagens de há um ano em Porto Alegre podem vir a repetir-se já amanhã, um pouco por todo o país. É pelo menos essa a intenção de muitos agricultores nacionais, que à boleia das manifestações em França querem chamar a atenção para as dificuldades que também são sentidas pelo setor em Portugal. Parte importante das ajudas ou das compensações à perda de produção que nós recebemos foram cortadas na quinta-feira passada, com aviso prévio do dia anterior. Em alguns casos são 35%, que é mais de um terço para qualquer orçamento de uma pequena empresa, de uma família ou de uma multinacional é ruinoso não contar com um terço do rendimento que estava à espera. Os pagamentos das ajudas da Política Agrícola Comum da União Europeia sofreram cortes neste mês de janeiro. É mais uma queixa que se junta a outras que vêm de trás. O problema é um problema europeu. A Europa põe uma carga de exigências nos seus agricultores que nos torna impossível competir com tudo o que vem de fora da Europa. E porquê? Como é que nós somos proibidos, e bem, de utilizar certos pesticidas? Como é que somos proibidos, e também muito bem, de certas práticas culturais nocivas para o meio ambiente? E como é que somos obrigados a ter níveis de ordenados bastante bons e muito bem, concordamos com isso? Como é que nós competimos com outros países onde nada disto existe? Não é? E como é que a Europa abre de uma forma escancarada as suas fronteiras para a entrada destes produtos, não protegendo os seus próprios trabalhadores? Por isso há vários movimentos, um pouco por todo o país, que pretendem, já esta quinta-feira, fechar estradas junto às fronteiras, bem como organizar marchas de protesto nas principais cidades. Vamos tentar que o nosso protesto seja o mais audível possível, que é uma coisa que é muito importante que as pessoas percebam. O agricultor vende o seu trigo entre os 20 a 25 cêntimos, biológico um bocadinho mais, no meu caso são um bocadinho mais, 35 cêntimos, e um pão, tiveram-me a dizer, agora ainda há pouco, eu pensava que era 2 euros o quilo, são 2,65 € já vendem um quilo de pão. Quem é que fica com esta margem no meio? Não é? Há alguma coisa que está a passar mal no mundo, não é? A confirmarem-se estes protestos, o setor da distribuição também será afetado. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição pede bom senso caso os agricultores decidam mesmo ir para a rua. Esperamos que, sobretudo, que haja bom senso e haja aqui um equilíbrio, porque, repito, nós não podemos funcionar sem uma agricultura forte e a agricultura também precisa de um bom retalho. Os protestos dos agricultores portugueses devem acontecer já na próxima madrugada. Portugal registrou 13.160 óbitos em janeiro, o pior mês de janeiro desde 2021, a fase da pandemia do Covid-19 que atingiu o maior número de mortes, de acordo com os dados oficiais. O início de 2024 também foi o mais mortal dos últimos 3 anos, assinalando 5.542 mortes nas 2 primeiras semanas. O dia com mais óbitos reportados foi no dia 2 de janeiro, quando morreram cerca de 551 pessoas, um valor que não era verificado para o mesmo dia desde 2017, quando foram contabilizados 578 mortes. As estatísticas mostram ainda que no dia de Ano Novo, morreram 513 pessoas, um número que nunca foi atingido nos últimos 10 anos. Segundo as Nações Unidas, Portugal tem mais de 2 milhões de cidadãos a viver no estrangeiro, o que coloca o país no 26º lugar das nações com mais imigrantes, no ranking liderado pela Índia. Cresceram em 2022 os fluxos de portugueses imigrados, com exceção das saídas para o Reino Unido. Já foi o principal destino dos imigrantes portugueses, mas diminuiu mais de 40% devido ao Brexit. De acordo com o relatório da imigração 2022, mais de 60 mil portugueses imigraram. A Suíça foi o destino mais escolhido. Seguiu-se Espanha. O Reino Unido está agora em terceiro lugar da tabela. Também destino tradicional de portugueses, a França está em quarto lugar
e no quinto a Alemanha. De acordo com dados das Nações Unidas, Portugal tem mais de 2 milhões de portugueses a viver no estrangeiro, o que coloca o país no 26º lugar dos países com mais imigrantes, num top liderado pela Índia. Ainda com números de 2021, o Reino Unido é o país onde mais imigrantes portugueses adquiriram a nacionalidade do país de destino. Os autores do relatório apontam como razões os receios criados pelo Brexit e pela eventual redução de direitos associados ao estatuto de estrangeiro. No sentido inverso dos estrangeiros que obtiveram a nacionalidade suíça, 5,6% eram portugueses, a percentagem mais baixa verificada nos últimos 7 anos. O diretor da Polícia Judiciária, PJ, rejeita a existência de fugas de informação no caso das buscas na Madeira. O esclarecimento pouco comum da PJ surge na altura em que 3 detidos por corrupção continuam à espera de ser ouvidos pelo juiz de instrução criminal. Ainda não foi ao 7º dia de detenção que os 3 suspeitos começaram a ser interrogados por Jorge Bernardo de Melo, o juiz de instrução criminal que está com o processo. A greve dos funcionários judiciais será responsável por parte dos atrasos. Está naturalmente cansado, mas muito determinado a esclarecer os factos e, portanto, é uma pessoa muito combativa e está animado desse espírito. E, portanto, está a aguardar com a tranquilidade possível o início do interrogatório. Além disso, as longas horas desde a detenção também não foram suficientes para a defesa de Avelino Farinha, de Custódio Correia e de Pedro Calado apreciar. Provas que, segundo o que a PJ revelou hoje em conferência de imprensa, representam mais de 1 tonelada de material informático transportado desde a Madeira até Lisboa. Os advogados querem acompanhar os interrogatórios de cada um dos arguidos, que deverá arrastar-se por toda a semana. O dia fica também marcado por uma conferência de imprensa convocada pela PJ. O diretor nacional da Polícia Judiciária quis esclarecer que a investigação é alheia a interesses políticos, sem timings e sem cobertura mediática. A operação, de grande envergadura, foi preparada dias antes e o diretor da PJ rejeita ter existido qualquer tipo de fuga de informação. A Polícia Judiciária não se revê e nunca se reviu na fuga de informação e procura evitar que ela possa ocorrer. A Polícia Judiciária informa ainda que a comunicação social não teve antecipadamente conhecimento da operação e não acompanhou nenhuma das buscas realizadas logo a partir das 7 horas da manhã. Luís Neves garante que ninguém foi avisado, mas sobre a matéria investigada pouco revelou. Esclareceu que a investigação está em curso há pelo menos 2 anos e que a necessidade de realizar buscas tinha sido identificada no final de setembro, já depois das eleições da Madeira. No plano internacional, o presidente russo Vladimir Putin disse esta quarta-feira que o avião militar que caiu na semana passada com prisioneiros ucranianos a bordo foi abatido com toda certeza por um sistema norte-americano Patriot. Putin disse hoje em Moscou que o avião foi abatido por um sistema Patriot americano que terá sido disparado a partir do território controlado pelas forças ucranianas, classificando o incidente como um crime, mas muitas questões permanecem por responder uma semana após a queda do avião militar russo perto da fronteira com a Ucrânia. A Rússia garante que o exército ucraniano abateu o avião que transportava 74 pessoas, incluindo prisioneiros de guerra ucranianos que iam ser trocados. Mas nesta fase, as autoridades russas não forneceram provas que estabeleçam com certeza que prisioneiros de guerra ucranianos viajavam na aeronave e que Kiev sabia disso, como afirma Moscou. Kiev, por sua vez, não comenta o caso. A Ucrânia, por seu lado, não comentou diretamente o seu alegado envolvimento neste incidente e manifestou dúvidas sobre a presença dos seus soldados a bordo. As autoridades de Kiev, no entanto, confirmaram que uma troca de prisioneiros estava planeada no dia do acidente e que acabou por não se concretizar. Vladimir Putin exige para que haja uma investigação internacional, queixando-se de que não há organizações internacionais que estejam dispostas a fazê-lo.
No desporto, esta noite, o Braga e o Chaves completaram a 19ª jornada da Primeira Liga, mas o jogo ficou em 1-1. O Sporting formalizou na tarde desta quarta-feira a contratação de Koba Coindred, que é o segundo reforço dos Leões neste mercado de inverno. De acordo com o comunicado do clube de Alvalade, o jovem assinou um contrato válido até junho de 2028 e fica protegido com uma cláusula de rescisão que está avaliada em 60 milhões de euros. Desportivo de Chaves oficializou esta quarta-feira a contratação de Dário Essugo por um empréstimo do Sport até o final da temporada. O médio de 18 anos tinha espaço reduzido nas escolhas de Rubem Amorim e terá, sim, a oportunidade de rodar na Primeira Liga. Essugo somava até o momento 214 minutos ao serviço da equipa principal do Sporting nesta temporada, distribuído por 10 jogos. O Sporting pretende reaver o valor que investiu em Saint-Just no valor de 9,5 milhões de euros e mais 2 por objetivos. Desta forma, e de acordo com o diário O Jogo, os Leões torcem o nariz ao empréstimo que o PSV tanto desejava, defendendo a venda a título definitivo e ao empréstimo com obrigação de compra no final da época. Vamos a uma pequena pausa comercial e já já a gente volta com mais Jornal Especial Informação. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Agora vamos ao valor do dólar em relação ao euro e também ao real. O euro nesse momento vale 0,92 cêntimos, para compra e para venda 1,08 cêntimos. Já em relação ao real, R$ 4,95 você compra um dólar. Já para comprar um real, você gasta 0,20 cêntimos. Agora é tempo do tempo. Vamos ver como é que vai ser o tempo em algumas regiões aqui nos Estados Unidos. Aqui em Newark teremos amanhã, quinta-feira, 50 graus. Na Filadélfia, 51 graus com céu parcialmente nublado. Em New York, 49 graus com céu também parcialmente nublado. Em Boston, 43 graus com céu parcialmente nublado. Em Hartford, 45 graus com céu também parcialmente nublado. Em Denver, 46 graus com céu também parcialmente nublado. Em Miami, 75 graus com sol e céu limpo. Em Palm Coast, 65 graus com céu também parcialmente nublado. Vamos para a costa oeste. Los Angeles, 65 graus e aguaceiros. São Francisco também terá aguaceiros e terá 57 graus. Vamos para os parabéns? Vamos ver quem está aniversariar hoje? Vamos lá. Os parabéns de hoje, nós temos felicitando e dando os parabéns do dia a Diana Rodrigues, 43 anos. Parabéns, Diana. Belíssima foto aí em preto e branco. A foto preto e branco, né? Realça realmente a beleza da mulher. Já a seguir, o segmento Em Foco com o jornalista Rick Durães entrevista hoje o presidente do Dia de Portugal de Newark, Fernando Grilo. Vamos agora ficar com o espaço Minha Terra, Minha Gente. E em nome de toda a nossa equipa, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Eu não sei porque é que quis ser baterista. Foi na bateria de um amigo meu e era baterista. Sentei-me na bateria dele à primeira e comecei a tocar. Aconteceu. Eu montei o meu estúdio porque bateria é uma coisa que faz muito barulho num apartamento e acabei por alugar este armazém e montei um estúdio inteiro, sozinho. E posso tocar a qualquer hora. E aqui ao lado tenho o ateliê também que foi montado por mim, porque as marcas boas são muito caras mesmo. Disse não, eu vou fazer. E experimentei e acabei por aprender. Trabalhar com máquinas, a mexer nas coisas, pronto, para não cortar um dedo.
A parte mais difícil de fazer uma bateria são os cálculos, porque isto envolve matemática e envolve acústica. Tem que se estudar alguma coisinha e eu estudei para isso. E se não souber isso, não se consegue fazer baterias. Decidi montar este mini negócio, vamos chamá-lo assim, porque eu tenho imensos músicos que são meus amigos, bateristas também, porque também precisam ter uma coisa custom boa e que não têm dinheiro para comprar. Na realidade eu ajudo muita gente também. Já tenho clientes a chorar quando vêm buscar a bateria. Este programa teve o apoio de Seabra Foods e Connect One Bank. Tenciona comprar casa? Temos a solução para o seu empréstimo. Chama-se American Fidelity. Emprestamos o capital para você comprar a sua casa de 1 a 4 famílias com entrada mínima de apenas 3,5%. Também fazemos empréstimos para compradores com Tax ID e fazemos refinanciamentos e cash-outs. Nunca foi tão simples comprar casa. American Fidelity. 146 Lansing Street em Newark. Telefone 973-344-4000. American Fidelity. Fica aqui o convite para almoçar ou jantar no restaurante O Lagar em Union. Temos orgulho nos nossos mariscos sempre frescos e nos pratos de peixe e carne. Focamo-nos na excelência do serviço e no sabor português e mediterrâneo. Temos pratos especiais todos os dias da semana e música ao vivo às sextas-feiras. E ainda salas privadas para casamentos, aniversários, batizados e Sweet 16. Os sabores portugueses são só no Lagar. 1252 Stuyvesant Avenue em Union. Telefone 908-687-7020. Se tem assuntos para resolver em Portugal, a ACS Portugal Solutions está aqui para o ajudar. Com o apoio de uma equipa de experientes advogados em Portugal, tratamos do seu casamento, divórcio, heranças, nacionalidade portuguesa, número de contribuinte ou qualquer outro assunto. Resolva o que precisa em Portugal, sendo atendido aqui nos Estados Unidos. Localizados no 290 Chestnut Street, em Newark, New Jersey. ACS Portugal Solutions. Advogados em Portugal. Telefone 973-817-9831. A Atlantis Construction tem a experiência de 30 anos de serviço nas áreas de New Jersey, Filadélfia e Nova York e é uma empresa licenciada com alto empenho profissional na recuperação de casas de banho. Aproveite agora e transforme a sua velha banheira com um aspecto novo e um preço muito baixo. Acabamentos de chão de madeira, renovação de complexos de apartamentos, excelente trabalho comercial e residencial. Confie em nós. Atlantis Construction está ao alcance de um telefonema ou contacto pela internet. Telefone 732-803-2186 ou consulte o site www.atlantis-nj.com. Esta é a nossa equipa no Valmar Dental Center. Venha nos visitar. Olá, eu sou Augusto Veríssimo, broker of record e dono do Wiker Office em Newark. Se você está a pensar em comprar ou vender um imóvel ou simplesmente saber o valor da sua casa, chame para o telefone 973-420-5317. Oferecemos avaliações grátis e sem compromisso. Há uma solução próxima para a sua fisioterapia. Artrites, dores nos joelhos, pescoço e também para quem sofre de vértigo.
O Ironbound Physical Therapy and Wellness ajuda na sua recuperação pós-operatória e aceita seguros do Medicare, Empire, Cigna, Blue Cross Blue Shield, United Healthcare e outros. Acidentes de trabalho, Workman's Comp, seguros comerciais. Não precisa da receita do seu médico assistente. Falamos português e o nosso horário é diário de segunda a sexta-feira entre as 9 da manhã e as 7 da tarde. Estamos em Newark, na Elm Street e em Springfield. Ironbound Physical Therapy and Wellness. Tomamos conta da sua saúde. A Casa Seabra dá-lhe as boas-vindas e convida-o para o Happy Hour mais fulgurante da cidade de Newark, entre as 3 e as 7 da tarde. Música ao vivo, todas as sextas-feiras, das 7 às 9, com Andréa Miguel. Jantares tropicais para degustar e voltar. Em 2023, o Ocean Seafood enfrentou desafios e cresceu como uma família dedicada. Completando 25 anos, olhamos para o futuro sem limites e agradecemos aos fornecedores, equipa e clientes, pois juntos somos imbatíveis. Em 2024, continuaremos a desafiar limites e a adicionar sabor à sua vida. Ocean Seafood, 25 anos de dedicação e excelência. Bem-vindos a mais um segmento em Foco. É com grato prazer que dou as boas-vindas a Fernando Grilo, Presidente da Comissão do Dia de Portugal, na cidade de Newark, e Joe Barros, Vice-Presidente da mesma Comissão. Fernando, Joe, muitíssimo obrigado por esta oportunidade. O Dia de Portugal em Newark celebra 45 anos. Fernando, o que é que está alinhavado para este ano? Antes de tudo, mais obrigado pelo convite. É sempre um prazer estarmos aqui, é sempre um prazer falarmos acerca do Dia de Portugal, que é algo que nós temos bem perto do nosso coração, é algo que eu e o Joe, especialmente, e outros membros já estamos envolvidos há muitos anos e que continuamos a fazer com a mesma dedicação e colaboração. No aspecto de coisas para o Dia de Portugal. À parte dos folclores, à parte dos artistas vindo de Portugal, à parte da parada, nós queremos lembrar que vamos ter um festival de folclore meio 18, que vamos ter, por exemplo, durante o mês inteiro de maio, vamos ter o aspecto gastronómico com a colaboração de diversos restaurantes locais, onde todos os domingos será apresentada uma comida diferente, tradicionalmente portuguesa. Não é aquela comida que normalmente comemos no restaurante, mas algo que possivelmente até que os nossos avós faziam na terrinha, e vamos trazer e tentar reviver isso. Vamos ter também vamos ter um bocadinho de tudo. Vamos ter, na questão da parada, depois temos que realçar também que este ano vai haver prémios instituídos para as melhores representações, que representem as nossas tradições o melhor possível. Isto é um incentivo para que as pessoas tenham mais prazer, talvez, em fazer essas representações, porque, de uma maneira geral, há sempre dinheiro investido e não havia não retorno para o investimento que fazia. Nós vamos instituir um prémio para essas representações. E depois, logicamente, os artistas que vamos trazer de Portugal, temos já diversos alinhados.
Temos mais alguns que nos falta concretizar. E esperamos que com a solidificação da Ferry Street no aspecto de tendas e comércios portugueses em geral, que foi algo que já tentámos fazer o ano passado, que foi uma das coisas que nós não conseguimos realizar da maneira como gostaríamos de realizar, que vamos tentar fazer este ano. Já temos o commitment de diversas empresas portuguesas, com artigos portugueses, que nos vêm colaborar connosco. Agora vamos só ver se isso se materializa ou não. Joe, uma das grandes questões vai ser a festa no Parque Peter Francisco. Eu lembro que tu comentavas off-record que queres que seja uma festa ainda mais portuguesa. Que novidades é que vai haver no Parque Peter Francisco? Nós temos, nos meetings que temos tido até agora, estamos a ver para mudar o palco, pôr as tendas de certas maneiras, viradas para o palco, para dar mais entusiasmo às pessoas sentarem a comer uma sardinha e verem o espetáculo. E temos também umas ideias que vamos pôr só, basicamente, comidas tradicionais naquela área. Vamos usar a ferro, vamos tentar encher, não é? A ferro com tendas também para continuar o que as pessoas pensavam, o que era de antes, muitos de antes, o Dia de Portugal. E a gente estamos a tentar trazer isso, mas vamos começar com o Peter Francisco, ali que é a central. O palco é capaz de ir em sítios diferentes, mas temos ideias boas e não vai ser fácil, não é? Mas vamos conseguir a pouco e pouco. Fernando, como é que estamos a nível de homenageados? Sei que no Peter Francisco, no dia 11 de abril, será, digamos que, o kick-off à apresentação dos homenageados. Qual é a prioridade do Dia de Portugal nessa área? Nós, desde sempre do tempo que nós estivemos envolvidos, e ao dizer nós, estou a falar eu e o Joe, que não somos os únicos, que há comissões e tudo mais que trabalham connosco e que temos o prazer de trabalhar com eles, porque são eles também os grandes obreiros de tudo o que se faz no Dia de Portugal. Os homenageados, nós tivemos sempre a preocupação de irmos buscar alguém que se relacione de alguma maneira connosco portugueses, com a comunidade portuguesa, que se evidenciaram em relação a coisas portuguesas, sejam eles no caráter de solidariedade, seja eles no caráter de trabalho por si para a comunidade portuguesa. E foi isso que nos tem levado a convidar as pessoas para esse lugar. Joe, o Festival de Rancho é no dia 18, vai-se repetir, portanto, aquilo que aconteceu o ano passado, vai ser no Ironbound Stadium, mas este ano, como é um sábado, acho que vai haver surpresa na Ferry. Não é uma parada, mas é quase. Só o que a gente está a tentar fazer é fazer um desfile. A gente, pode ser chamado uma parada, mas pronto, um desfile do Peter Francisco com os ranchos que vão participar no festival, vão vir a pé por a Ferry Street até chegar ao Rec Area, ao Ironbound Stadium, e daí começa o festival. É diferente, eu acho que é bonito. Da parte da cidade, graças a Deus, temos sempre o apoio deles, do Mayor, seja do Councilman Silva, do Mayor, temos sempre o apoio deles. Isso é muito importante para fazer estas coisas, porque se não há o apoio é difícil. Mas acho que é uma coisa bonita, foi sugestada numa reunião que tivemos por uma pessoa e pronto, e vamos tentar fazer isso. Vai ser bonito. Vamos falar então de parcerias, Fernando. É importante que a cidade, é importante que o vereador, a variação, esteja perto do Dia de Portugal, porque sem essas parcerias torna-se difícil. Como é que são essas parcerias? E já agora falar também um bocadinho sobre as corridas do Dia de Portugal, porque já estão alinhavadas também. Exatamente. Eu digo com muita sinceridade, eu costumo dizer que nós até certo ponto somos uns sortudos. E somos uns sortudos porquê? O Dia de Portugal envolve muito dinheiro. E se nós não tivermos capacidade de conseguir essas parcerias com a cidade e termos o Mike do nosso lado, porque ele ajuda-nos, embora nós tenhamos uma ótima relação com o Mayor,
nós necessitamos sempre de alguém mais dentro da cidade que nos ajude. E o Mike tem sido incansável. O Mike tem sido sempre uma mais-valia e será sempre uma mais-valia para a nossa organização, para o Dia de Portugal. E com essa ajuda é onde nós vamos conseguir levar esta nova a bom porto, porque se nós começarmos com os montantes que normalmente são requeridos para fazer o dia, nós possivelmente não teríamos chance de o fazer, porque os preços de fazer o Dia de Portugal nesta ordem, a polícia quer $350.000, quer $400.000 só para financiamento aliás, não diria a polícia, a cidade. Entre policiamento e saneamento, eles vêm pelas contas deles, $350, $400.000. Se nós não tivermos a colaboração do Mayor e se não tivermos a colaboração do nosso councilman, do Mike, para ir negociar, ajudar a negociar com a cidade, e se nós tivéssemos que pagar essas quantias, seria-nos totalmente impossível fazer o Dia de Portugal. As pessoas muitas vezes dizem, a gente gostaríamos de ver o Dia de Portugal como antigamente. Nós também. O que posso dizer é que, possivelmente, quando nessa época era tudo grátis, nós, para retornarmos o Dia de Portugal ao mesmo nível que foi feito nessa ocasião, possivelmente estamos a olhar na casa de $750.000 só para policiamento e saneamento, o que para nós é impossível. Neste momento, porque já no ano passado prolongámos a festa e nós temos a fé que vamos conseguir prolongar ainda mais. O ano passado foi até o Adam Street, este ano vai continuar a ser até o Adam Street. Queremos solidificar essa distância, essas ruas, com tendas, com tudo o que podemos trazer que represente Portugal. E, eventualmente, se tivermos o sucesso este ano, para o ano talvez consigamos irmos mais 2 ou 3 streets, 2 ou 3 ruas. Mas temos que ir devagarinho, temos que ter os pés bem assentes, temos que ter a colaboração da massa empresarial, temos que ter a colaboração da massa pública até, e só assim, com a colaboração de todos, é que podemos conseguir isso. Joe, o ano passado, em colaboração com o vereador Michael Silva, veio uma delegação de presidentes da Câmara da área de Aveiro, da Mortosa. Este ano está alinhavado também a presença de alguns autarcas do Minho. É importante que a gente de lá se aproximem da nossa realidade cá. Eu acho que é muito importante, porque a gente faz isto, não é, por a comunidade, e gostamos que Portugal veja também o que é que está a passar aqui, que também estamos aqui e sabemos ter festas. E quando teve cá a delegacia dos lados da Mortosa, o ano passado, eles ficaram admirados e gostaram do que viram e não sabia que isto existia a este nível. Portanto, para nós é importante, e este ano vamos visitar lá o Minho, que é lá dos meus lados, e vamos mostrar a eles também a mesma coisa. Isto é o que se passa. E eu acho que é importante. E para o ano vamos ao outro lado de Portugal. Pelo meio, Fernando, para terminarmos, há uma gala que está alinhavada para o dia 22 ou 23 de maio. Há também a possibilidade de um torneio de golfe que está a ser ultimado. Qual é a tua mensagem para a comunidade portuguesa e para todos aqueles que nos escutam? Porque, afinal de contas, Newark está a paredes meias com o aeroporto, com o porto marítimo. As pessoas de todo o país, do Canadá, de Portugal, podem aproveitar para vir cá em junho e desfrutar de um fim de semana de Portugalidade. Antes de responder, só quero tocar aqui mais no ponto que o John falou, e muito bem, logicamente, com os presidentes de Portugal. Nós, o ano passado, íamos a caminhar pela Ferry Street, após a parada, na caminhada final, e o presidente de Ovar virou-se para mim e disse: nós, portugueses, deveríamos aprender com vocês aqui o que é ser português. Foi algo que me tocou, foi algo que eu senti que é a realidade, porque nós sentimos Portugal totalmente diferente do que eles sentem. Em relação à tua pergunta, necessitamos da colaboração de todos, necessitamos de ser unidos, necessitamos que as pessoas vejam que nós não somos uma comissão de A, B ou C, somos uma comissão
que integra clubes, integra pessoas de todas as classes sociais. Estamos abertos a qualquer abertura, que seja ele quem for, para nos ajudar, porque todas as ajudas são poucas, mas queremos, acima de tudo, que haja uma tremenda união, que deixem-nos saber, por exemplo, se têm algumas ideias que não estejam a ser implementadas, que nós os possamos fazer, e neste momento estamos a 4 meses do Dia de Portugal, temos tempo para implementar alguma coisa. Os nossos números de telefone, os nossos e-mails andam por todo o lado, vão estar dispostos a todas as coisas. Sintam-se à vontade para nos chamarem, darem-nos ideias, colaborarem connosco, porque isso é o que nós estamos aqui, para colaborar com a comunidade. Joe, as últimas palavras. O que a gente precisa é a participação agora da comunidade. A gente faz isto tudo, mas sem a participação não dá aquele entusiasmo da nossa parte. O que a gente viu o ano passado foi bonito, mas queremos passar à frente este ano e pedimos que deem-nos uma oportunidade para mostrar o que a gente está a tentar fazer. Nunca vai ser como era de antes, até agora, mas nunca se sabe para o futuro. Mas a gente, passamos tempo, juntamos, deixamos famílias, jogos de filhos e isso tudo, para pôr isto junto. E não sou só eu, o Sr. Grilo, e temos muitas outras pessoas. E, portanto, gostaria de ver a participação da comunidade nisto. Obrigado, João Barros. Obrigado, Fernando Grilo. E assim, o Dia de Portugal em Newark é no final de semana de 7, 8 e 9 de junho. Aproveite, visite a cidade de Newark, visite o Ironbound, sinta e vibra Portugal.